Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje 27 de janeiro, sexta-feira da terceira semana do Tempo Comum, dia de oração, de intercessão, e a igreja celebra hoje Santa Ângela Merici. As leituras que a igreja nos oferece hoje é da carta aos Hebreus. Lembrai-vos, contudo, dos vossos primórdios. Apenas haveis sido iluminados, suportastes um bom combate doloroso. Éreis, às vezes, apresentado como espetáculo, debaixo de injúrias e tribulações. Outras vezes vos tornáveis solidários daqueles que tais coisas sofriam. Vós participastes com efeito do sofrimento dos prisioneiros e aceitastes com alegria a expoliação dos vossos bens, certos de possuir uma fortuna melhor e mais durável. Não percais, pois, a vossa segurança, que tamanha recompensa merece. De fato, é de perseverança que tendes necessidades para cumprirdes a vontade de Deus e alcançardes o que Ele prometeu. Porque ainda um pouco, muito pouco tempo, e aquele que vem lá estará, e Ele não tardará. O meu justo viverá pela fé. Mas, se esmorecer, nele não encontro mais nenhuma satisfação. Nós não somos desertores para a perdição, somos homens da fé para a conservação da alma. Então, essa leitura é muito bela, hoje da carta aos Hebreus, e nos traz essa exortação, essa esperança, justamente quando ele vai nos dizer, de fato, é de perseverança que tendes necessidades para cumprirdes a vontade de Deus. Então, o que te falta hoje para ser fiel à vontade de Deus, ser fiel à sua missão, é a perseverança. Não se desanime, não desista, ainda que você encontre dificuldades, ainda que você encontre talvez tribulações, renova nesse dia a tua fé e pede esse dom da perseverança para permanecer fiel até o fim. E ele continua dizendo que o justo é aquele que vive pela fé. Então, renovemos a nossa fé, não esmoreçamos neste dia, mas ao contrário, peçamos esta graça de ser homens e mulheres verdadeiros, homens e mulheres de fé para a conservação da nossa alma. Então, que essa leitura de hoje nos ajude nesta graça. O salmo de hoje é o Salmo 36. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e vive tranquilo. Coloca a tua alegria no Senhor e Ele realizará os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Manifestará a tua justiça como a luz e teu direito como o meio-dia. O Senhor assegura os passos do homem, eles são firmes e seu caminho lhe agrada. Quando tropeças, não chega a cair, pois o Senhor sustenta pela mão. A salvação dos justos vem do Senhor, sua fortaleza no tempo da angústia. O Senhor os ajuda e liberta. Ele vai libertá-lo do ímpio e salvá-los, porque nele se abrigaram. Então, o salmo é um salmo de confiança para cada um de nós. Esse deve ser o salmo que devemos rezar diariamente. Confia no Senhor e faz o bem. Coloca a tua alegria no Senhor e Ele realizará os desejos do teu coração. Então, é um salmo que nos consola e que nos motiva e que renova a nossa confiança no Senhor. E depois ele vai dizendo tudo que o Senhor caminha com os nossos passos. É aquele que cuida de nós, é aquele que vai à nossa frente. É aquele que mesmo quando nós tropeçamos nos sustenta pela mão, é aquele que nos dá a salvação, é a nossa fortaleza, que nos conhece no tempo da nossa angústia. Então é uma verdadeira oração diária no qual nós somos convidados a rezar. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 4. E dizia, o reino de Deus é como um homem que lançou a semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia, mas a semente germina e cresce sem que ele saiba como. A terra por si mesma produz fruto, primeiro a erva, depois a espiga e por fim a espiga cheia de grãos. Quando o fruto está no ponto, imediatamente se lança a foice, porque a colheita chegou. E dizia, com que compraremos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, o qual, quando é semeado na terra, sendo a menor de todas as sementes da terra, quando é semeado, cresce e torna-se maior que todas as hortaliças
e deita ramos a tal ponto que as aves do céu se abrigam à sua sombra. Anunciava-lhes a palavra por meio de muitas parábolas como essas, conforme podia entender, e nada lhes falava a não ser em parábolas. A seus discípulos, porém, explicava tudo em particular. Então, o Evangelho vai fazer essa narrativa que o Senhor, para evangelizar o seu povo, ele usava parábolas para que a palavra de Deus entrasse de uma forma realista. E o Senhor usava sempre parábolas do cotidiano, para que eles entendessem a sua pregação e a sua missão. Talvez muitas vezes nós precisamos usar parábolas, né, para que as pessoas compreendam a palavra. E ele traz essa parábola hoje do grão de mostarda, que por ser a menor semente, quando cresce, se torna a maior árvore, onde os pássaros podem abrigar. Então isso nos mostra que quanto mais pequeno nós formos, mais o Senhor pode realizar o seu poder e a sua graça. Quanto mais humilde nós formos, o Senhor pode nos tornar grandes, não numa grandeza de vaidade, mas na grandeza da sua graça, onde muitas pessoas podem se confiar. Então, peçamos essa pequenez e essa humildade para que possamos crescer na nossa alma e ser esse abrigo para muitas vocações, muitas pessoas que precisam da nossa oração e da nossa intercessão. E hoje temos a intercessão de Santa Ângela de Merici. Ângela nasceu em 21 de março de 1474, na Itália, de uma família muito honesta, materialmente pobre, mas espiritualmente riquíssima. Amava muito a Cristo e sua igreja. Com o testemunho dos pais, Ângela e a irmã foram crescendo. Desde pequenina, Ângela já tinha uma vida de oração e penitência, onde buscava amar a Deus cada vez mais. Tinha o costume de reunir-se com o pai para ouvir sobre a vida dos santos e começou a nutrir uma devoção a Santa Úrsula. Quando tinha 15 anos, os seus pais e a irmã vieram a falecer. Sendo assim, ela precisou morar com o tio. Mulher de oração, nunca acusou Deus nem se revoltou. Tinha em seu coração o desejo de retornar à sua terra natal para levar uma vida mais austera e penitencial. 5 anos mais tarde, a morte do seu tio, retornou para a Itália, dedicando-se às obras de misericórdias espirituais e corporais. Começou a fazer um trabalho muito providencial, confirmado pelo céu, porque teve um sonho de ver jovens com coroas de lírios caminhando para o céu. Naquele discernimento, ela agarrou a inspiração e foi trabalhar servindo jovens que corriam riscos morais. Então, a gente vê hoje o testemunho de Santa Ângela, essa mulher que não se revoltou, nunca acusou Deus. Então, peçamos a intercessão dela, de não nos revoltarmos contra Deus, mas ao contrário, termos sempre um coração que acolhe os mistérios e a pedagogia de Deus, mesmo quando não compreendemos. Então, que nesse dia sejamos verdadeiramente carregados pela intercessão desse santo. E a leitura patrística de hoje é do Testamento Espiritual de Santa Ângela Merici, Virgem. Tudo dispôs com suavidade. Então, peçamos hoje a graça e a intercessão através de Santa Ângela para termos a disposição no nosso coração para servir cada vez mais o Senhor. Que Deus os abençoe.